família Espírita Atlas. É uma alegria imensa ver a nossa casa cheia de rostinhos queridos, conhecidos, alguns poucos não conhecidos. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui realizando um evento na nossa casa, mas é um evento organizado pelo 43º CEU, que é o nosso Conselho Espírita de Unificação de Maricá. Então eu agradeço imensamente os nossos companheiros do 43º que estão aqui prestigiando esse momento. E nós estamos na abertura do nosso mês espírita de Maricá. Nossa casa está iniciando esse movimento, que são 8 palestras em 8 casas. 8 casas da Vila São Conceito. A nossa é a primeira casa que vai realizar essa palestra. O nosso palestrante de hoje está aqui pela primeira vez, é o Douglas Coutinho, de Niterói. Maria de Magdala, a casa dele. E os nossos músicos são o GEL, que é o grupo musical do GEL. Tem uns jovens aqui, um outro menos jovem. Está aqui conosco, organizando aqui os meninos. Nós temos o José Luiz, a Larissa, Vinícius e Mateus, o grupo musical do GEL, e é uma honra para nós, porque eles estão estreando aqui na nossa casa. É a primeira vez que eles vão se apresentar fora da casa deles. Então eu quero dizer para vocês, sejam bem-vindos, fiquem à vontade, cantem e harmonizem o nosso ambiente aqui, tá bom? Após a harmonização, nós teremos a nossa companheira Fátima fazendo a leitura da página e em seguida Amparo, nossa companheira aqui também do CEB, do Centro Espírita Atlas, vai fazer a nossa prece, tá bom? Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. É uma alegria estar com todos vocês. Que possamos, aí durante o mês de abril, que teremos muitos eventos organizados pelo 43º, que possamos nos encontrar também nas outras casas. Eu gostaria também de ver todas as outras casas assim, cheinha como está a nossa, tá bom? Vamos iniciar então com o nosso grupo musical. Boa noite a todos. Boa noite. Muita alegria e gratidão que nós, do grupo musical do GEL, vou tentar passar um pouco de doutrina espírita através da música. Estamos muito gratos pela casa, pela oportunidade que nos dá, pelo seu mar também, nos dá, e a vocês, né, pela futura generosidade. Obrigado. Senhora, todo mundo me espera.
sonhos, o que será que aconteceu? Pessoas ao redor de alguém, e esse alguém sou eu. É difícil de entender essa chegada. A bagagem pode estar um tanto leve ou pesada. São diversas estações, apesar de um destino. E de hoje ao infinito, muitas vezes, eu vou voltar, amar nunca é demais. Redescobrir, evoluir, cada dia um passo a mais. Agora estou aqui e começo a relembrar as promessas que eu fiz. É a hora de enfrentar. Pessoas vêm e vão, observa a caminhada. Umas passam tão tranquilas, outras tão desinformadas. E a vida é feita assim, de partidas e chegadas. Hoje sei que estou aqui, mas em breve eu vou voltar, recomeçar. Amar nunca é demais. Redescobrir, evoluir, cada dia um passo a mais. Agora estou aqui e começo a relembrar as promessas que eu fiz. É a hora de enfrentar. Pessoas que vão, observa a caminhada. Umas passam tão tranquilas, outras tão desinformadas. E a vida é feita assim, de partidas e chegadas. Hoje eu sei que estou aqui, mas em breve eu vou voltar, recomeçar. Amar nunca é demais. Redescobrir, evoluir, cada dia um passo a mais. Eu vou voltar, recomeçar. Amar nunca é demais. Redescobrir, evoluir, cada dia um passo a mais. Nesse ambiente
noite a todos mais uma vez. É uma alegria estar aqui hoje. É a primeira vez que eu venho no centro, primeira vez que eu venho também no bairro do Flamengo aqui em Maricá, que é uma cidade que 6 anos atrás eu só conhecia de nome, e aí comecei a trabalhar, dar aula em Maricá e virou basicamente segunda casa. E aí eu não consigo sair de Maricá mais, só não vim de vez para cá porque não quero trazer as minhas dívidas para a psicosfera da cidade e atrapalhá-la em seu desenvolvimento. Eu gostaria de agradecer o convite, agradecer a equipe musical. Eu sempre me recordo quando a gente tem momentos de arte que fazem com que a gente se eleve energeticamente. Eu me recordo de um amigo ateu que eu tenho que fala que o melhor argumento a favor da existência de Deus que já usaram para ele não é nenhum argumento intelectual, nenhum argumento racional, é um argumento da arte. Que ele aponta que a arte é o único elemento que faz ele repensar a postura dele. Porque ele olha para o que o ser humano é capaz de fazer com a voz, com instrumentos musicais, com a arte da pintura ou com qualquer outro meio artístico, e ele realmente se pergunta se a matéria é tudo que há e se seria possível fazer tudo isso se a gente fosse limitado apenas pelo elemento material. Um dia ele vai perceber que não, mas enquanto ele não percebe, a gente fica aqui agradecendo aos companheiros pela música. Eu, durante a minha fala, eu sou um pouco dinâmico, então é provável que eu tire o microfone Mas aí é coisa de professor, é loucura de professor mesmo, não se assustem. Bom, o nosso tema de hoje é um tema que, do Evangelho segundo o Espiritismo, puxa a partir de uma reflexão trazida por Allan Kardec, um questionamento que todo espírita já se fez, ou se não se fez, precisa se fazer. Na hora de acreditar em reencarnação, o principal argumento que nos vem à mente, aquele que estabelece a nossa crença como a única possível, e aí eu falo aqui e assumo uma certa arrogância no meu falar, e é uma arrogância que o religioso tem. Emílio Durkheim, nos elementos fundamentais do fenômeno religioso, vai demonstrar que a efervescência é uma coisa que todo religioso vai ter, e aqui a nossa efervescência se transcorre numa certa arrogância de demonstrar que, de acordo com a nossa crença, que não é a verdade final, mas é a nossa crença, e para nós, por ser crença, constitui verdade para nós, mesmo que não seja uma verdade universal, o elemento básico de crença no Espiritismo está na doutrina da reencarnação. Principal elemento. Você acredita em Deus? Se você acredita em Deus, Ele é soberanamente justo e bom? Ou Ele é uma figura brincalhona, que vai debochar, que vai experimentar, que vai colocar aquelas figuras que Ele criou num ambiente de teste quase que laboratorial, para ver o que um vai fazer aqui ou acolá? Ou é alguém que é, por ser soberanamente justo e bom, uma figura, uma entidade, um ser, a causa primária de todas as coisas, que traz consigo as verdades do universo? Se eu acredito nesse último elemento de definição, eu não posso seguir adiante na minha crença sem considerar o elemento da reencarnação. Percebam intelectualmente junto comigo. Se eu acredito que Deus é bom, se eu acredito que Ele é justo, como é que a gente tem uma variedade de provas que já são trazidas a nós, independente das nossas ações, está aí o tema da nossa palestra de hoje, no momento do nosso nascimento? Eu não vou nem no caminho mais óbvio, que eu vou apenas citar. O caminho óbvio que normalmente citam é o caso das deficiências, sejam elas de natureza mental, cognitiva, sejam elas de natureza física, de limitação de mobilidade. Só que eu vou além da questão da deficiência, porque há ainda nesse argumento uma questão de século XIX muito forte, um argumento muito preso à eugenia, aos argumentos de que o ser humano, para ser perfeito, teria que ser, entre aspas, biologicamente perfeito. A gente já está no século XXI, não está mais no XIX, já dá para se atualizar e entender que um companheiro que tenha alguma questão, seja ela cognitiva, mental ou física, é um espírito tão apto para o trabalho quanto qualquer outro. Mas eu vou voltar aqui para poder falar das dificuldades. Não, o meu primeiro argumento se trata exatamente da demonstração das diferenças do ponto de vista social. O nosso país, para falar de história, foi o país que mais escravizou seres humanos na história da humanidade.
A gente tem só na escravidão moderna, aquela que usou o argumento racial para se estabelecer. A ideia de que uma pessoa seria inferior, não teria alma ou teria uma alma condenada de acordo com a cor de pele com a qual ela nasceu. E que vai gestar uma sociedade pautada pela diferença de uma suposta superioridade garantida pela tonalidade da pele. Só no nosso país, de 10 milhões de seres humanos escravizados, a gente vai ter 4 vindo diretamente para cá. Aqui no Rio de Janeiro, 2, se eu pegar os dados apenas do século XIX. O que essas pessoas fizeram para serem condenadas a ter uma vida de trabalho forçado, sofrimento, violência, castigo que mesmo quando o castigo corporal não acontece, a ameaça do castigo corporal já é violência em si? A ideia de que você não é dono de si e do seu próprio destino, a ideia de que você está socialmente morto. Primeira coisa que se fazia quando o escravizado, a escravizada, chegava nos portos, no porto aqui do Rio de Janeiro, era mudar o nome da pessoa, que é para cortar qualquer vínculo familiar, qualquer vínculo cultural. Era destituí-la daquilo que ela entende como vida, para mostrar para ela que vida para ela agora é ser mão de obra até o dia da morte. O que aquela pessoa, aquele espírito fez para ter nascido nessa conjugação, enquanto o outro nasceu na família real? O que aquele espírito fez para nascer naquela conjugação de miséria e de violência, enquanto o outro se coloca numa posição de vantagem, de privilégio, de ganhos materiais? Queridos, não se trata de matar o argumento falando em inveja, falando em orgulho. Vamos um pouco além intelectualmente. Vamos olhar ao nosso redor. Quantos de nós tivemos oportunidades que outros de nós que aqui estão não tiveram? Quantos de nós tivemos oportunidades que outros que estão na rua não tiveram? Quantos aqui já tiveram que se preocupar no final ou no início do mês se teria condição de sustentar a casa, de alimentar os filhos, de colocar um teto sobre a sua cabeça? Um amigo palestrante falou uma palestra que eu não me esqueço, anos atrás. Até para orar e meditar, estar de barriga cheia ajuda muito. Porque se concentrar na oração de barriga vazia... E eu sou professor. A diferença da realidade que a gente vê dando aula numa localidade pobre, numa escola pública, onde as pessoas vão à escola para se alimentar, o alimento está ali, e dando aula numa escola particular, de mensalidade alta, onde o futuro, materialmente falando, se não está garantido, já está encaminhado. Isso molda também a maneira como você vai se comportar na sua encarnação. É provação pra caramba. E é muito fácil do alto do púlpito apontar o dedo para baixo e julgar, como alguém que já sabe todas as verdades e os outros ainda não aprenderam. Olha como é revoltado, olha como não aceita a vida. Quando a gente lida com a realidade nua e crua da ausência, a gente sente na carne, através da dor, que nem sempre a gente sabe tudo aquilo que a gente achava que sabia. A humildade que pregamos está em, antes de mais nada, não se ver como melhor do que ninguém e nem como alguém mais capaz de compreender a realidade do mundo do que outro alguém. Vamos falar de espiritismo? Vamos olhar para os nossos companheiros de religião que estão crescendo em movimento. A gente tem um movimento das igrejas evangélicas neopentecostais que a cada dia que passa surge uma instituição nova. Qual é a diferença de movimento que os companheiros de outras religiões fizeram em relação ao espiritismo? Enquanto nas outras religiões abandona-se a teologia da libertação para abraçar a teologia da prosperidade, do domínio, a ideia de que Deus se faz presente no seu ganho material. Aquele carro que você tem, aquele emprego que você conseguiu, o aumento do salário, olha a presença de Deus na sua vida. Mas é claro, para uma sociedade marcada pela pobreza, qual o argumento que você utiliza? Isso é argumento de popularização. Sabe o que eu acho espetacular no movimento espírita? A gente ousou fazer um movimento contrário. Enquanto os companheiros foram para o espetáculo para atrair pessoas, a gente abandonou o espetáculo
para demonstrar que o entendimento da vida vem em primeiro lugar. Uma reunião numa casa espírita nos anos 50, muito provavelmente teria uma materialização luminosa acontecendo. Eu já fiz palestra em vários e diversos lugares que a pessoa estava ali tendo um transe mediúnico ao lado e às vezes estava ali escrevendo a mensagem enquanto a palestra acontecia. Obviamente a atenção de ninguém estava na palestra. Está todo mundo olhando para o fenômeno mediúnico acontecendo. É mais do que óbvio. E a primeira palestra que eu fiz na minha vida, eu tinha 16 anos de idade. Foi em Niterói, centro de Niterói. Grupo espiritualista pescador de almas. Eles começaram a fazer palestra e eles ainda tinham uma metodologia que era híbrida. Então, enquanto a palestra espírita kardecista estava acontecendo, ao lado havia um companheiro que estava incorporando uma figura de um preto velho e estava dando consulta. Então a gente tinha uma competição por atenção. Enquanto a palestra acontecia aqui, do lado de cá havia um fenômeno que obviamente atraía toda a atenção. Com o tempo os companheiros foram modificando. Mas eu não me esqueço do meu avô, que já está na pátria espiritual, o espírito mais evoluído que eu conheci na minha encarnação, e eu ouso dizer em qualquer encarnação, sempre que eu falo dele, eu falo dessa forma, porque já me viu falar em outros lugares, sabe? E eu vou continuar fazendo, porque tem que homenagear as pessoas, e esse eu fico muito feliz que, entre aspas, homenageei em vida e continuo homenageando em vida, agora em vida espiritual. O meu avô, quando ele foi fazer a primeira palestra dele, ele me conta, quando eu estava nervoso para fazer a minha primeira, ele fala, eu estava muito nervoso, fui andando até o púlpito, quando eu cheguei no púlpito, eu olho para a assembleia e estava vazia, eu só via cadeira, eu não vi ninguém. E aquilo me tranquilizou, eu fui falando, e à medida que eu ia falando, as pessoas iam aparecendo. E aí, quando as pessoas apareceram todas, ele já estava mais calmo, ele já pôde falar. Eu passei a semana inteira da minha primeira palestra rezando fervorosamente para que não acontecesse nenhum fenômeno dessa natureza. Porque eu tinha 16 anos e essa coisa do espírita que lida com o fenômeno mediúnico, né? Tá aqui em casa e voa uma coisa, fulaninho tá querendo falar comigo. Não me venha com esse papo. Eu não sou X-Men, não queira ficar com essa historinha comigo. Cada coisa no seu devido lugar, por favor. E eu rezando para que não acontecesse. Chegou no dia da minha palestra. Estudei, não lembro nem qual era o tema. Cheguei, era uma escada que subia. Cheguei na entrada, cumprimentei o senhor que estava na beira da escada, fui subindo e cada degrau que eu subia eu esquecia uma parte do que eu tinha estudado. Eu juro que eu tentei voltar, eu tentei pedir ré para ver se eu lembrava e não funcionou. Quando eu cheguei no topo da escada, eu só lembrava do título da palestra. Falei, já era, que desastre. Será que dá tempo de correr? Às vezes eu saio correndo aqui e ninguém vai me segurar, vão dizer, tá doido, né? Vão achar que eu não me mediquei e vou parar no centro de Niterói, vou parar correndo até o terminal, ninguém me pega. Eu estava novinho ali, até parece que alguém me alcançava na velocidade. Mas fiquei desesperado, sentei na primeira fileira, me concentrei. A moça que fazia a apresentação, que gostava sempre de falar muito, naquele dia ela decidiu que ela não ia falar nada. Ela só chegou e apresentou. Eu rezando para ela ficar meia hora falando, para tomar o tempo da palestra, ela nem chegou, falou meu nome e vamos embora. Quando eu me levantei e fui até o púlpito, eu cheguei aqui e eu tinha esquecido inclusive o título da palestra. E quando eu olho para a assembleia, estava mais lotada do que ela estava quando eu cheguei. Aconteceu o fenômeno literalmente oposto do que aconteceu com meu avô. Para ele ficou vazio, para mim lotado, parecia que tinha um na carcunda do outro, de tanta gente. Aí eu fechei o olho, tentei me concentrar, escuto como uma intuição para que eu falasse sobre o suicídio naquele dia. Comecei a falar como quem não quer nada, quando vi, passei até quase meia hora do tempo. Falando com a presidente do centro tempos depois sobre aquela experiência. Ela me perguntou como era o senhor que eu tinha dado boa noite quando eu cheguei. Eu dei a descrição do senhor e ela falou que era o espírito que coordenava os trabalhos da casa. Nunca tinha ouvido falar na figura, nunca tinha visto, só dei a descrição, ela na hora se emocionou, falou, é fulano. Foi ele que fez você esquecer. Eu falei, pois avisa fulano que da próxima vez é só dar um recado. Não precisa pegar a borracha e apagar a minha cabeça. Ele não tinha esse direito de invadir. Mas é porque naquele dia era necessário falar sobre aquele tema, porque os amigos desencarnados que lá estavam precisavam ouvir algo dessa natureza.
E percebam como o fenômeno oposto aconteceu, e quando eu contei para o meu avô, ele fala, espírito vaidoso, tem que trabalhar na vaidade. Chegou no púlpito, estava lotado, está querendo plateia, que isso? Segura, controla, respira. Meu avô era desses espíritos que controlava, tá certo ele. Na hora ele já lembrava, segura, vamos com calma, um passo de cada vez. Como é que eu consigo explicar isso sem ser espírita? Como é que eu explico esse fenômeno para qualquer pessoa sem ser com o elemento do espiritismo? Como é que eu explico uma realidade onde somos tão diferentes e ao mesmo tempo estamos todos no mesmo barco? As nossas aflições são muitas, variadas, de diversos tipos. Mas aquelas que nós não temos controle são as que mais machucam. Porque aquelas que eu causei em algum momento fazendo terapia, meditação, eu vou descobrir, eu vou tentar correr atrás, eu vou pelo menos compreender que a causa daquela aflição sou eu. É a minha obsessão com alguma coisa ou com alguma pessoa, é a minha vaidade exacerbada, meu orgulho que eu não consigo derrotar, são os ciúmes, qualquer elemento que me faça cair, entre aspas, por causa das características do meu próprio ser. E aquela que não tem nada a ver com isso? E aquela que está fora do seu controle? E aquela que te aflige sem parecer ter solução? Como compreender um mundo onde pouquíssimos têm tanto e a imensa maioria sofre com pouquíssimo ou com quase nada? Como argumentar para uma realidade onde pessoas literalmente morrem de fome porque não têm o que comer, sendo o mesmo mundo onde a fartura se sobrepõe em diversas mesas? Como olhar para o mundo e entendê-lo no seu estágio atual? Companheiros, Allan Kardec é uma grande luz e um grande guia intelectual para todos nós. E Kardec, homem do seu tempo, filho do século XIX, isso é simplesmente análise de historiador, vai perceber, olhando em volta, indo contra argumentos que eram comuns, inclusive nos salões científicos da sua época. Ou será que a gente vai jogar no lixo a figura do Barão de Gobineau, que, usando o darwinismo aplicado à sociedade, vai argumentar que há homens que são melhores do que outros, que são mais superiores, que têm mais aptidão para alcançar a riqueza, a felicidade, o domínio? E que homens seriam esses, diz o Barão de Gobineau? O europeu, o francês, o italiano, o alemão, aquele que tem a sua tez clara, a pele branca, diz ele, como símbolo da evolução final. É 1853 que ele publica, e é na década de 1860 que esse livro está sendo debatido nas sociedades literárias e científicas, com o pessoal aplaudindo de pé as conclusões. Kardec vai trazer o Livro dos Espíritos em 1857. E o restante da codificação na década de 1860, na mesma época. E claro que a gente pode pescar diversas críticas a pontos específicos de uma fala ou de outra, mas a base da teoria da reencarnação é que todo mundo é literalmente igual. Espírito não tem cor, espírito não tem gênero, espírito não tem etnia, espírito não tem classe social. Ele vai reencarnar aqui e amanhã ele vai reencarnar acolá. E aquele que hoje é rei, monarca na França, amanhã vai reencarnar num país colonizado pelos franceses, tendo que trabalhar 14 horas por dia, se não trabalhar, correndo o risco de ver o seu filho ter as suas mãos mutiladas, como punição daquele colonizador que se achava superior. Quem reencarna aqui, reencarna acolá. Quem reencarna na riqueza, também reencarna na pobreza. E quem reencarna homem, reencarna mulher, e etc, etc, etc. Não tem como ser espírita e levar adiante o preconceito. Senão não entendeu nada, pega para ler de novo. Fica quietinho por humildade, abre o livro e vai ler novamente. Não tem como ser espírita e ser preconceituoso. Não tem como ser espírita e excluir as pessoas. Não tem como ser espírita e acreditar numa ordem de mundo onde alguns são melhores do que o outro, usando argumento evolutivo. A evolução
é a maior lição de humildade que o Espiritismo traz. Quando Kardec fala que todo mundo evolui, ele está te dizendo que aquele companheiro que agora está cometendo crime, que está todo errado lá fora, quando ele perceber o erro e começar a trabalhar, pode alcançar a plenitude do seu espírito, inclusive antes de você, que está com o dedo apontado julgando. Espiritismo é humildade. Espiritismo é leitura fiel da realidade, inclusive da realidade material. Porque a gente não teria condição de sobreviver num mundo onde simplesmente você pode nascer no lugar errado. Que bom que a gente está aqui nesse momento agora podendo ter esse encontro. Dependendo do país onde a gente tivesse nascido, no momento onde a gente nasceu, a gente estaria aqui tendo que se proteger de bomba que entra na nossa cabeça. Qual é a diferença da gente para quem está tomando bomba na cabeça? A gente é melhor? Todo mundo é igual. Não tem como explicar o mundo de maneira justa sem a reencarnação. Faz o exercício. Tira a reencarnação da cabeça. Não existe mais reencarnação. A alma é criada no momento da concepção. A gente tem uma vida só. Morreu, a gente vai para o céu ou para o inferno, ou então morreu, acabou. Adote a teoria que você quiser. Tem como enxergar justiça no mundo? Se alguém conseguir me provar que tem como ver um mundo justo, onde literalmente o lugar onde eu nasci pode ser um definidor ou um limitador para a minha vida inteira, em várias atividades que eu queira empreender, aí você vai ter que me comprovar que a realidade que a gente vive é uma realidade justa. Alguém vai conseguir? Eu tenho certeza absoluta, intelectualmente falando, que ninguém aqui vai conseguir. Toda maneira de explicar o mundo pelos olhos da justiça vão levar à teoria da reencarnação. Trabalhando na Casa Maria de Magdala, eu me recordo que a gente teve contato com muitos pacientes que nos foram professores ao longo do tempo. E eu lembro que comecei a trabalhar lá muito cedo, e um dos professores que eu tive, eu sempre conto essa história, era um tarefeiro que trabalhava comigo. E eu peguei o plantão com ele, o famoso plantão banho, que é um plantão que a gente entrava às 6 horas da manhã, e era o plantão mais movimentado do dia, porque tinha que dar banho em todo mundo, fazer curativo em todo mundo, troca de fralda, fazer o café da manhã, servir o café da manhã, a medicação do início do dia, que era mais pesada, depois, ao final, preparar a colação, que é aquela refeição entre o de jejum e o almoço, que a nutricionista fazia, e no final do plantão ainda limpar o chão para não entregar para o próximo uma coisa imunda, que é o mínimo de higiene também. Eu adorava aquele plantão, porque você começava a trabalhar quando percebia já acabou. Porque você não parava em nenhum momento. Adorava, odeio ficar parado. Acho que eu sou um pouco imperativo nesse sentido. Em sala de aula é aqui eu estou comportado. Se algum de vocês fosse meu aluno, vocês iam ver. Que eu já teria corrido para lá, já teria subido na cadeira aqui. Ia ser um pandemônio aqui. Melhor que a gente mantenha um pouquinho de formalidade para a gente fingir que é sério. Né? Senão o pessoal fica assustado. Eu me recordo que um dos professores que eu tive era um companheiro que trabalhava comigo. Quando eu fui para o plantão, me colocaram nele, só tinha esse companheiro trabalhando no plantão. E eu lembro que eu fiquei muito triste, eu falei, poxa, ele tinha acabado de fazer uma cirurgia cardíaca, ainda estava com a cicatriz ali bem forte, com curativo em cima. Ele não pode carregar peso, vai trabalhar sozinho. 2 semanas trabalhando com ele, eu descobri por que ele ficava sozinho trabalhando. Ele era daqueles militares que achavam que ainda estavam na caserna, e era uma coisa maravilhosa, porque eu acho que eu passei 6 meses até ouvir ele falar num volume, num tom de voz normal. Primeira vez que eu ouvi ele falar num tom de voz normal, até estranhei. Falei, caramba, o que houve com meus ouvidos? Que era só grito até então. Era só ordem, era aquilo, faça isso, faça aquilo, e aquela coisa toda. Professor, ensinou humildade, ensinou paciência, mesmo que na hora eu não tenha percebido. Hoje eu percebo. Hoje lembro como um amigo queridíssimo, trabalhador que nunca faltava. Nunca abria mão do trabalho. E com o tempo, virando amigos, ele me contou da vida dele. E no momento ele estava passando por um divórcio extremamente traumático. E ele era muito apaixonado pela mulher. E ela nem queria, por questões pessoais deles que eu não perguntei, ela nem queria saber dele. E a filha também não queria saber dele. E ele estava num sofrimento gigantesco, ele amava muito as duas. E ele falava sobre isso. Óbvio que a pessoa fica amarga. Quem sou eu para julgar? Do alto da minha arrogância de 18 anos de idade, querendo julgar a pessoa que está ali apanhando da vida. Mas os principais professores eram os companheiros que naquele momento estavam como pacientes. Eu me recordo de uma senhora que ficou cega graças à doença da AIDS. Ela não sabia que ela tinha até o momento que a doença começou a destruir o corpo dela. Quando ela descobriu que tinha, já era tarde
para poder evitar alguns dos efeitos da doença, que hoje, se você descobre cedo, você consegue viver como uma pessoa qualquer, que as pessoas não vão nem perceber. Felizmente, quando a casa foi fundada nos anos 90, era entrar para menos de um mês depois de desencarnar. Eu ainda peguei um pouco de alguns companheiros que chegavam em situação muito complicada. E essa irmã falava aos amigos médiuns da casa. No passado ela tinha sido uma nobre. E tinha um companheiro que tinha uma mediunidade maravilhosa de psicometria. E ele dizia que ele chegava para trabalhar, ele olhava para ela e ele via quase até a coroa. Ele olhava e ele via aquela coisa, aquela suntuosidade. E ela sentava, ela tinha uma elegância, ela sentava na cama com a postura certinha. Eu ficava até com inveja, minha postura toda corcunda. Eu ali assim, igual um gorila. E ela lá toda certinha, bonitinha. E dizendo, pegue isso, pegue aquilo. Uma família tão pobre que ela não podia voltar para casa porque ela não tinha ninguém para cuidar dela em casa. Uma família tão necessitada que se ela voltasse para casa, como aconteceu de tentarem fazer ela voltar, com acompanhamento de assistência social, 2 semanas depois ela estava de volta. A família não aguentou, ela não aguentou, chegou um momento que não tinha nem o que comer direito na mesa, voltaram para lá. Eu olho para essa mulher, eu olho para a situação dela, eu me recordo que ela pegou a doença sem saber que estava pegando, graças a comportamentos repreensíveis do companheiro dela. E ali eu repenso a minha vida inteira. Ali eu olho em volta, ali eu examino a nossa trajetória e eu pondero que todas as nossas aflições, que doem muito enquanto acontecem, sempre estão acontecendo ao lado de alguém que também está aflito junto contigo. Eu falo isso para os alunos adolescentes, que o adolescente ele tende a se fechar muito em si, e quando ele está passando por uma questão muito complicada, ele tende a acreditar que ninguém vai compreendê-lo, que só ele entende o que ele está passando, e isso normalmente piora a situação, porque ele vai se afundando dentro daquela mágoa, daquela angústia. Eu sempre cito Fernando Pessoa, que dizia numa teoria literária maravilhosa que nós somos todos anjos de uma asa só, tentando voar pateticamente e caindo, porque só uma asa bate e o outro lugar não tem nada. O único momento que a gente percebe que pode de fato voar é quando olha para o lado e vê que um companheiro está com uma asa ali batendo também. É só chegar junto, é só abraçar, é só se irmanar. Só se chega em algum lugar, não sozinho. A gente só chega em qualquer lugar junto, no coletivo. O problema de cada um é de cada um. Mas no momento que tu estava na pior, se não tivesse alguém do teu lado para dar um abraço, para ser aquela ilha, aquele porto seguro, você poderia talvez não aguentar. Sempre tem alguém. Mesmo quando parece que não tem ninguém, sempre tem alguém. Entrando aqui na casa hoje, fui apresentado a estrutura espetacular da casa, inclusive do terreno aqui atrás, que tem uma área de mata fechada, e eu comentei que para quem é médium é prato cheio. A pessoa vê aquilo, o olho chega a brilhar, porque está ali a oportunidade de pegar energia, que é uma beleza. E enquanto a gente passava de sala em sala, eu percebi que tinha um companheiro que estava acompanhando a gente. Esse companheiro não veio comigo não, era daqui. Era baixo, batia na altura do meu ombro, e estava ali como quem está apresentando a casa, junto com ela para mim. Achei sensacional, mostrando aqui, apontando ali. Só se consegue esse tipo de acompanhamento com trabalho. Só se consegue esse tipo de refrigério na luta. Porque a vida é luta. A vida é sofrimento, mas o sofrimento não ensina nada, gente. Essa ideia do vou aprender pela dor, a dor só dói. A dor, ela pode inclusive te levar a encerrar a própria encarnação de maneira precipitada. A dor não é o que ensina. O que ensina é a capacidade de, enfrentando a dor, perceber que não está doendo só em você. Já pararam para perceber isso? A gente só vence a dor quando a gente percebe que não está doendo só na gente. Quando eu olho em volta e falo, opa, está doendo nele também. Está doendo nela também. Luto, quando perdemos, entre aspas, alguém. Por que nos reunimos? Porque ali, no abraço, no olho, a gente descobre que aquele coração que está sangrando não está sangrando sozinho.
E às vezes vira até piada, pelo menos na minha família, porque a minha família não se leva a sério. A gente se reúne até enterro e de repente virou piada. A gente não consegue se levar a sério. Quando meu avô desencarnou, inclusive, e a gente chega, e eu achei que a gente ia sofrer muito, porque ele era a figura principal da família, era ele que reunia todo mundo. Eu chego, tá aquela figura abusada, o corpo que já não tem mais espírito no caixão, parecendo que estava dormindo. Uma serenidade, uma coisa, uma paz, estava com mais paz do que eu. Eu ali encarnado estava com 10% da paz que aquelas vestes corpóreas estavam tendo ali naquele momento. E quando a gente chega e percebe que o nosso legado, o nosso advogado, é tudo aquilo que a gente construiu. Quando eu olho em volta e vejo que estava doendo em todo mundo e ao mesmo tempo todo mundo tinha uma sensação de, a gente sabe que ele está bem, vai. Um olhava para o outro e falava, a gente sabe que agora ele vai estar do nosso lado, que agora ele vai estar acompanhando, que agora onde a gente estiver precisando, ele vai estar junto. No dia que ele desencarnou, antes de me contarem que ele tinha desencarnado, apareceu uma gatinha preta, sensacional, lá na porta da nossa casa, aleatoriamente. Ela apareceu lá, ela estava grávida, ela teve os filhotes, e agora, desde aquele dia, como um pedágio, a gente tem que deixar a ração, fazer carinho em todos eles, senão a gente não consegue sair de casa. No dia que ele desencarnou, no dia da dor, no dia do sofrimento, no dia que seria do choro, uma recompensa afetiva imediata, quase que teleguiada, porque a gente nunca está sozinho. Me recordo, nos caminhos que a vida traz, que o nosso querido Chico Xavier, referência espiritual de todos nós, referência para o que a gente um dia vai chegar. Por favor, não coloque essa referência para já chegar nessa encarnação, senão vai ser um pouco complicado. Na minha época de pré-vestibular, eu lembro que eu queria fazer medicina e uma colega de sala veio conversar comigo e ela fala, você quer fazer medicina, né? Eu falei, quero. E você é espírita, né? Sim. Ah, então você vai ser igual o Dr. Bezerra de Menezes. Eu falei, desisti da medicina, não quero saber mais de medicina, não me bota esse peso, parece que eu vou chegar nesse nível. Você, por favor, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua hora. Não vem exigir de mim doutorado quando eu ainda estou ali no meu ensino fundamental. Vamos uma coisa de cada vez. E o Chico traz histórias maravilhosas ao longo da sua trajetória, que a gente sempre conta em palestra, não por uma questão de ilustração, mas por uma questão de demonstração. E das que eu mais gosto das histórias que o nosso companheiro teve, e ele teve muitas, e gosto bastante do Emmanuel sempre colocando aquele personagem do cheguei para botar ordem, e no final das contas sempre abraçava junto. Aquela coisa, às vezes o pessoal parece que ele é um general daqueles que aponta o dedo e é isso e é aquilo, e não percebe que tem um pouquinho ali também do carisma do personagem que monta. Por favor, respeitem, né? Ele tem ali que se portar de uma determinada maneira, tem que trazer um contraponto ao Chico, mas obviamente se está como mentor de uma figura como aquela, não é alguém mesquinho, não é alguém autoritário, é simplesmente alguém que está trazendo disciplina para relembrar do trabalho, e nada além disso. Mas o Chico era muito mais evoluído do que todos nós, porque se eu estou num avião em turbulência e ele aparece do lado para dizer para eu morrer com decência, infelizmente digo que alguns xingamentos seriam proferidos e eu perderia a amizade espiritual. É muito fácil para ectoplasma falar morra com decência. O avião caiu no ar-condicionado contigo, eu tenho matéria, você é só energia, dali você se dissipa. O Chico tem uma passagem que eu gosto muito, que envolve o nosso querido Dr. Bezerra, que é aquela passagem que todos vocês conhecem e que eu vou trazer para demonstração de que não estamos sozinhos e de que as aflições temporárias fazem parte da construção do nosso caráter e da nossa história. Quando ele não tinha condição material de, num final de semana, fazer as doações que ele fazia na cidade para as pessoas necessitadas, para moradores de rua. E claro, a gente debateu muito isso, inclusive no seminário lá na Calós, sobre como o trabalho de caridade é um trabalho que exige, inclusive, exercício de humildade de quem está fazendo, para não tratar a pessoa que está recebendo o benefício de maneira condescendente,
e também uma baita de uma responsabilidade de saber reagir quando a pessoa que está recebendo o benefício não age da maneira como você espera que ela vai agir. Nem todo mundo vai agir com gratidão, nem todo mundo vai dizer muito obrigado, que coisa linda, e vai embora. Muita gente ainda traz consigo uma arrogância, um orgulho. Muita gente está passando por problemas internos muito fortes e está descontando no primeiro que vê. E às vezes o primeiro que vê é você que está tentando fazer o bem. E é muito complicado lidar com isso, voltar para casa e, puxa vida, estou fazendo um trabalho no bem e ouvi poucas e boas. Relembra do Chico, que até cusparada levava. Tapa no rosto já levou. Você imagina a audácia de uma pessoa de chegar, primeiro de dar um tapa no rosto de qualquer pessoa. Aí você pega o Chico Xavier, uma figura daquela que exalava bondade, exalava humildade, e você levanta a sua mão para agredir. E o pior é ele receber essa agressão e compreender. Que evolução, hein? Quantos de nós aqui teremos a capacidade de levar um tapa no rosto e compreender? Ah, deixa eu dar outra face, por favor, não me venha com essa. Você ia dar outra face sim, Jesus, redivivo, até parece que ia. Na hora o sangue já ferve. Talvez o sangue dele tenha querido ferver também. Mas naquela disciplina do controle de si próprio, ele compreende que aquela agressão não é uma agressão vinda da violência sem justificativa. É uma agressão oriunda da dor. E a pessoa que sente dor tende a querer infligir dor a outras também, mesmo quando ela não percebe o que está fazendo. Ele dizia que eram professores. E naquele dia ele, muito triste, vai até os companheiros e aponta que não conseguiu comprar os alimentos, não conseguiu arrecadar tudo o que precisava arrecadar e que não conseguiria naquele dia fazer o que ele fazia todo final de semana. A resposta imediata é agressiva. Xingamentos, gritos. Um faz que vai para cima, o outro segura. Uma senhora tenta acalmar e fala: será que é justo com um homem que se dedica a todos nós, que se entrega, que em um dia que ele não conseguiu juntar os alimentos, que a gente responda com violência? Será que é obrigação dele e não obrigação da sociedade como um todo? Só que claro que a voz da razão nessa hora tem que enfrentar a voz da ignorância, a voz da violência. E conta quase que a mitologia do nosso querido Chico, que no momento da confusão é o momento que chega o caminhão cheio de alimento. E quando aquele caminhão chega, o pessoal fica doido, só faltava levar a roda do caminhão. Levaram a comida dentro, o motorista teve que sair correndo para não levarem ele também. Enquanto ele sai da boleia do caminhão ali, preocupado com o que acontecia, ele vai até o Chico, e o Chico muito assustado com aquilo, fala: nossa, mas que coincidência, não? No momento que a gente precisa, parece que desce um caminhão do céu. Quem é o senhor? O que está acontecendo? E o camarada fala para ele: não, isso aqui é uma doação de um empresário fulano de tal, que é um empresário que teve um filho que morreu num acidente de carro, e o senhor psicografou uma mensagem do filho dele e aliviou muito o coração. E desde que aconteceu isso, ele, para agradecer, decidiu mandar esse carregamento de alimentos. Só que ele tentava mandar e sempre tinha um problema. Não tinha como mandar naquele dia porque estava sem caminhão, e aí na semana seguinte não tinha como porque o motorista ficou doente. Sempre tinha algum problema que impedia. E aí veio hoje. Só que o Chico não entende como é que o motorista do caminhão encontrou ele lá no meio da praça, que ele fazia as doações, era perto de uma ponte caída. Ele não estava no centro, ele não estava em casa. O endereço lá era Encontre o Chico no meio da cidade? Não, tinha um endereço. E aí o motorista do caminhão fala para ele um relato maravilhoso que sempre nos arrepia, quando ele fala: não, o endereço era o centro espírita, e eu lá fui. Só que quando eu cheguei, não tinha ninguém, só tinha um senhor que estava varrendo a entrada do centro. E aí eu fui entregar para o senhor, ele falou: não deixa aqui não, o Chico está em tal lugar, aproveita que ele está precisando, leva lá para ele. Ele: não, mas eu preciso que assim deixar aqui. Ele: não, aqui a gente não vai usar agora, o uso é lá e é imediato. E aí o Chico fala: mas que senhor é esse que não tem ninguém no centro? E ele pede descrição do senhor. Obviamente que a descrição bate perfeitamente com o nosso querido doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Varrendo a entrada do centro. Veja que abusado. Ali na sua figura idosa ainda, né? Claro que a roupagem que ele escolheu para poder passar também uma sensação de paz, varrendo a entrada do centro e orientando. Aí você pode ouvir essa história e fala: mas acontecer com o Chico é mole, quero ver acontecer comigo. Calma também. Vamos um passo de cada vez.
talvez não vá acontecer algo tão fantástico contigo. Talvez aquele fenômeno mediúnico que você espera, que te arrebate e que te leve de encontro ao infinito, não ocorra. Talvez porque já tenha acontecido. Seja nessa vida, seja em outra. Às vezes já aconteceu e você não percebeu. Às vezes aconteceu em outro momento da sua jornada, quando você precisava que acontecesse. A prova da existência dos diversos mundos e da pluralidade de vidas espirituais é como o nosso encontro, que todos nós já tivemos também, com a figura espiritual de Jesus. Quem fala isso não sou eu, nem é inspiração mediúnica minha. É o Miramês, que fala através da mediunidade do João Nunes Maia. Para quem não conhece, é quem trouxe a receita mediúnica da pomada de vovô Pedro. O Miramês traz a ideia de que todos nós que estamos aqui já estivemos com Jesus pelo menos uma vez. E ele fala, não precisa acreditar em mim, é só usar o seu senso de justiça. Que justiça teria apenas uns terem tido contato com eles e outros só ouvirem falar à distância? Todo mundo teve. Ah, mas eu era muito primitivo para estar encarnado na época. Não me venha com essa. Até parece. Ele estava encarnado na época, o pessoal apedrejou, torturou, bateu, botou na cruz. Você estava mais primitivo do que isso? Caramba, hein? Você era uma pedra praticamente. Não era o ser humano. E a gente sabe, ninguém aqui é burro, ninguém aqui é ignorante. A gente sabe que se ele voltasse, como alguns companheiros esperam, hoje, seria crucificado de novo. Ou alguém duvida disso? No momento que ele falasse, eu sou Jesus, era um tiro que levava na cara, na hora. E a pessoa que desse o tiro ia virar uma celebridade religiosa, ia entrar na vida política, ia ser uma maravilha. Porque acabou com o farsante. A gente sabe como funciona, gente. Ninguém aqui nasceu ontem. Não tem por que voltar. Sabe por que não tem por que voltar? Porque já esteve, já ensinou e o gabarito está todo ali. E todos nós já estivemos, pelo menos uma vez, com o Mestre. Aqueles que reencarnaram mais pobres, os que reencarnaram mais ricos, aqueles que reencarnaram homens, aqueles que reencarnaram mulheres, aqueles que reencarnaram com o tom de pele X, Y ou Z, aqueles que reencarnaram no país tal ou no país acolá, ou país outro. Todos nós já tivemos contato com aqueles que trouxeram as mensagens que nos apontam os caminhos da eternidade. O nosso exercício é tentar encontrar dentro de nós em que momento a gente consegue reacender a fagulha que foi acesa naquele dia. Que no momento está lá fosca, pequenininha, esperando queimar. E a gente está abafando, a gente está jogando água. A cada dor que a gente passa, a gente joga um balde d'água maior em cima dela, mas ela não apaga. Porque espírito é centelha. Espírito não tem forma, quem tem forma é perispírito. Espírito é uma centelha. Isso aí é o próprio Kardec que fala, que a forma orientada pelos espíritos superiores. A forma do espírito, sem perispírito, é como uma chama. Está lá, acesa, querendo vibrar, querendo queimar, querendo tomar de assalto tudo aquilo que ainda nos prende à matéria. Dona Ivone do Amaral Pereira, grande médium, das maiores médiums que o mundo já viu, humilde até dizer chega. Toda vez que eu elogiar a mediunidade dela, ela falava, não elogia a mediunidade, eu só sou médium assim, porque o meu perispírito não consegue se conectar com o corpo 100%, porque ele tem medo. Porque eu sou um espírito tão irresponsável, que já se matou tantas vezes, que a conexão não se dá 100%. Meu perispírito fica com medo de conectar e daqui a pouco eu quebrar essa conexão. Então a mediunidade é por causa do meu atraso espiritual. Perceba a humildade real. Dona Ivone estava aqui, você conversando com ela, daqui a pouco ela fechava o olhinho, parecia que estava dormindo, e ela estava viajando para trabalhar em outro lugar. Estava trabalhando ali. Tem histórias dela estar conversando com a pessoa na cadeirinha de balanço dela, daqui a pouco ela sentava, fechava o olho, e aí o pessoal já sabia, parava de falar. Não duvido que Dona Ivone tenha usado muito isso, principalmente mais velha, para simplesmente dormir, fazer o pessoal parar de encher a paciência dela. Eu, no lugar dela, faria também. Ah, pô, pelo amor de Deus, você finge que está ali em transe mediúnico, fecha o olho, e daqui a pouco, quando você vê, já está no 7º sono. Uma maravilha. A pessoa acha que está em transe, ela não chega nem perto, ela nem toca, ela entra ali em oração também. Você ainda melhora a psicosfera do ambiente.
Mas de vez em quando ela estava trabalhando, ela fechava o olho, ela ia em desdobramento trabalhar. E ela em desdobramento ajudou muita gente naquela região das fazendas de Vassouras, de Resende, que foram vítimas da escravização. Ela, os livros dela, todos têm preocupação social. Bezerra de Menezes, na pena de Ivone Pereira, é um espírito que não está preocupado com o que está sendo falado nos grandes salões. É espírito que está subindo favela para poder cuidar do trabalhador que não tem o que fazer para viver e ainda tem que sofrer violência do asfalto e do morro. Bezerra de Menezes, na escrita de Dona Ivone Pereira, está lá no morro, está lá na favela. Está lá do lado do mendigo que está dormindo no chão com uma lona para poder não dormir no asfalto e que está se perguntando se acorda no dia seguinte. É do lado dele que o Dr. Bezerra está. Dr. Bezerra está onde nós deveríamos estar. Sempre ao lado daquele que, comparado à minha dor, naquele instante está doendo um pouquinho mais. Que terapia! Quando a gente percebe que o mundo não gira em torno do nosso umbigo. Que aprendizado! Quando a gente sai da própria cabeça para olhar em volta e falar, olha o mundo que foi construído. Que ensinamento! Que ensinamento vai ser trazido pelo nosso querido mestre, quando retornando de uma viagem, para repousar na escadaria do Templo de Jerusalém, e nos conta a batuta inspirada de Humberto de Campos. Olha para a paisagem e vislumbra como um pintor orgulhoso de uma aquarela. Olha com aquele olhar de gratidão por estar fazendo parte de algo tão belo. E enquanto medita, percebe se aproximar uma mulher. Aquela mulher, ao se aproximar, imediatamente, sem se apresentar, lhe fala: Nazareno, sei que és nazareno pela forma como pentei os cabelos. Sei que acabas de chegar de viagem, pois os pés ainda sujos da terra da estrada, suado na testa. Saibas que hoje é o meu aniversário e venho hoje aqui te convidar. A festa será a maior festa da história da cidade e você é meu convidado de honra. Vem comigo. Ele olha para ela com o mesmo olhar que admirava a criação do mundo. E com um sorriso enigmático no rosto fala: hoje não posso, outro dia quem sabe. A mulher fica louca. Não tinha experimentado uma negativa em muito tempo, talvez nunca tinha ouvido um não na vida. Ela insiste: pois se estás preocupado com o tamanho da festa, não seja por isso. Eu vou mandar todo mundo embora e vai ser só eu, você e alguns amigos mais próximos. Teremos a casa toda para nós, muitos comes e bebes, uma alegria, uma festança e reservada. E agora, vens? Com o mesmo olhar e o mesmo tom de voz. Hoje não posso, outro dia quem sabe. Pela última vez ela insiste: pois faço a oferta final. Expulsarei todos os convidados. Não terá mais festa de arromba. Seremos apenas eu e você e as minhas criadas. Peço que se deite na minha cama, com o lençol do mais belo fabricar, e ali irei limpar os seus pés, limpar a sua fronte, acariciá-lo até que você durma, e passaremos a noite juntos, para que possamos consumar a alegria do amor. Faço esse convite porque vejo um brilho diferente nos seus olhos e sei que te amo. Da mesma forma ele responde: hoje não posso, outro dia quem sabe. Ela sai irritadíssima, chutando as pedras do caminho. Chega em casa, reclama, cancela a festa e a vida segue. 1 ano e meio depois, Jesus estava pregando perto de um poço na região de Betsaida, quando uma anciã se aproxima, fala-lhe algo aos ouvidos e pergunta: você vem? Ele diz que sim. Termina a pregação, termina a fala,
agradece, faz ali uma confraternização com os companheiros que o acompanhavam e vai seguindo a senhora, que o aponta num caminho tortuoso em direção a uma caverna, aponta e fala, é ali, e sai correndo. Ele entra na caverna escura com a mão à frente do corpo e o toque dos seus dedos vai de encontro a uma cabeça, que ao sentir aquele toque se retrai e imediatamente protesta. Quem é? Se veio ter-se comigo, como nos tempos de outrora, já não há mais o que fazer. A doença já comeu o meu corpo, não há mais a possibilidade. Se veio por caridade, suma, corra, fuja, porque não te entenderão. Tratava-se de uma mulher com o corpo tomado pela doença da lepra, que à época era o grande mal da humanidade e que era basicamente uma sentença de morte. Imediatamente ele fala, lembra de mim? E ela reconhece a voz. Ah, Nazareno, saiba que desde aquele dia que nos encontramos, nunca mais consegui viver como vivia antes. Todo dia, no final da noite, ia para a minha janela, acendia uma vela e ficava olhando para a estrada, esperando você chegar. Mas você nunca chegou. Agora é tarde. Agora não tem mais o que fazer, a vida já foi. Jesus, com muita calma e com a mesma expressão e tom de voz daquele dia, fala: venho hoje, porque hoje vejo um brilho diferente nos seus olhos e também sei que te amo. Ele dá um beijo na testa dela e aquela mulher tem a honra de desencarnar nos braços de Jesus e levada para tratamento na pátria espiritual. Nós somos a mulher desesperada de Jerusalém. Nós somos aqueles que um dia nos encontramos com uma força maior que a gente e a nossa vida é uma busca desenfreada e angustiosa para reencontrar aquela sensação, para sentir de novo aquela alegria, olhando em volta e sentindo que não pertencemos, olhando em volta e sentimos que esse mundo não é nosso, sem entender a dor, sem entender o sofrimento, tentando encontrar finalmente a felicidade plena, que a gente sabe de alguma forma que existe, mesmo que a gente não consiga explicar o porquê. Um dia nos encontramos, um dia vimos um brilho diferente. Que hoje possamos, em nossa prece, pedindo aos amigos espirituais, que tenhamos a capacidade de reacender aquela fagulha, para que em nossos olhos brilhe um brilho diferente, para que da nossa voz saia parte da mensagem do Cristo, para que da nossa presença se erija apenas a luz, para que a nossa chegada nunca seja motivo de tristeza, para que a nossa vida seja sempre doação, carinho e amor. Finalizo o nosso encontro fazendo referência ao grande mentor Francisco de Assis, franciscano que sou de outras vidas e que ainda mantenho carinho pela figura, mesmo sabendo que é ainda muito distante de encontrá-lo. Que o nosso irmão, o irmão Sol, aquele que no caminho abraçava qualquer leproso e dava-lhe um beijo no rosto, porque um dia, ao não fazê-lo, retorna choroso para aquele homem e percebe nas suas mãos as chagas da crucificação e recebe a mensagem de que no olhar de cada um dos miseráveis se encontra todo o trabalho da cristandade. Menos suntuosidade, menos orgulho, menos vaidade. E onde houver ódio, que tenhamos a capacidade de levar o amor, a esperança, o carinho, e que sejamos aqueles que no final da encarnação, quando lembrarem da nossa passagem pela terra, que sempre lembrem de nós com um sorriso no rosto, porque éramos, e um dia seremos, aqueles que apenas ao chegar no ambiente, trazíamos conosco um pouco daquela paz que tanto almejamos. Que o mês espírita de Maricá seja espetacular a todos, que o trabalho continue sempre vivo e que possamos carregar um pouco dessas energias para a nossa semana, para que possamos sempre ser caminho, verdade e vida, sabendo que estamos à procura daquele que trouxe o caminho e a verdade da vida. Muito obrigado a todos pela